Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Diz assim o texto: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre esse texto que nos leva a pensar na lei. E quando nós pensamos em lei, parece que não é algo tão agradável e interessante de ouvir. Falar sobre lei às vezes é meio complicado, principalmente quando nós transgredimos a lei. Nem sempre é agradável algumas coisas da lei. Por exemplo, essa semana eu estreiei a minha primeira multa em Ourinhos. De 50 eu passei a 59. Já que tem uma lei, nós temos que cumprir, tem que pagar a multa. Bom, nem sempre parece agradável, mas nós precisamos entender a importância da lei. E é justamente isso que Jesus quer fazer nesse momento. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele já falou para os seus discípulos das alegrias daqueles que pertencem ao reino de Deus, as alegrias que possuem aqueles que pertencem ao reino de Deus. E domingo passado nós falamos sobre uma dessas alegrias, que bem-aventurados os que choram. Jesus também passou a ensinar sobre as características ou o comportamento que deve ter aqueles que fazem parte do reino de Deus. Eles devem ser sal e devem ser luz. E agora Jesus sai deste foco das bem-aventuranças e do comportamento para explicar aos seus discípulos algo que era muito importante naquela época, algo que estava presente na vida de todos os judeus daquela época, que era a lei de Deus. Mas ele vai explicar sobre a lei, por quê? Porque a lei era mal interpretada, mal compreendida, e ao invés de trazer alegria, felicidade para muitos, a lei era um peso, um fardo difícil de carregar. E agora, meus irmãos, Jesus vem nos instruir a respeito da importância da lei. Precisamos compreender qual é a importância, por que ela foi dada e por que nós devemos obedecer. Jesus vai nos ensinar isto aqui no texto. E a primeira coisa que nós vemos Jesus falar aqui, meus irmãos, ou melhor, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no texto é a importância da lei. Por que Deus deu uma lei para o seu povo? Por que Deus entregou uma lei?
A lei servia para conduzir, para dirigir o povo na sua adoração, nas questões cerimoniais de Israel, e também quanto à questão civil, a ordem civil. As leis existiam para colocar ordem, para dar direcionamento, mas mais do que isso, a lei de Deus, ela expressa o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus e a pureza de Deus. É por isso que quando você olha para o conteúdo da lei, ela não é uma lei como a lei que nós temos aqui na nossa Constituição, ou a lei dos Estados Unidos. Ela é uma lei que está voltada para levar o povo de Deus a ter um compromisso com Deus, e um compromisso com a nação e com o próximo, porque isso agrada a Deus. Então, quando você olhava para a lei de Israel, você via uma lei espiritual e moral. Deus dizendo assim: olha, vocês não tenham outros deuses diante de mim. Isso era lei, eles não podiam adorar outros deuses. Vocês guardem o dia de sábado, isso era lei, eles deveriam guardar o dia do Senhor para adorar e cultuar ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe, era lei. Honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, tratar com dignidade pai e mãe. Não cobiçarás. Não é para cobiçar a mulher, não é para cobiçar o marido, os bens, não era para cobiçar nada do próximo. Pelo contrário, você deveria se contentar com o que você tem, mas nunca cobiçar. A lei de Deus trazia, refletia a sua santidade, o seu caráter, e exigia do povo que andasse em santidade, em compromisso e devoção para com Deus. As leis cerimoniais, as leis ritualistas serviam para quê? Também para expressar a santidade de Deus. É preciso se purificar dos pecados, é preciso pedir perdão pelos pecados, e isso era feito. De que forma era feito? Através dos animais que eram sacrificados, através dos rituais que eram realizados pelos sacerdotes no templo, no tabernáculo. Tudo aquilo ali simbolizava o quê? A pureza que Yahvé exigia dos seus seguidores, do seu povo, do povo da aliança. E aí você tinha as leis que regiam a comunidade civil. Olha, a lei visava fazer o quê? Colocar ordem na sociedade, impedir que alguém defraudasse a outro, ou seja, roubasse o campo, roubasse um animal, roubasse algo que não lhe pertencia. A lei trazia as consequências para aqueles que a infringissem. A lei trazia as consequências para aqueles que desobedecessem. A lei servia também para que nós pudéssemos viver e respeitar uns aos outros dentro dos limites que a lei estabelecia, e também para amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro. A lei tinha uma grande importância para a vida daquelas pessoas. Mas o que é notável ao entender a lei, e o que é mais importante para entendermos, é que a lei, ela expõe a pecaminosidade do nosso coração, ela expõe a depravação do nosso coração. Por que existe lei? Por que a lei é necessária? Porque o nosso coração é corrupto, é pecaminoso, algo tem que barrá-lo, tem que freá-lo. Se nós não tivermos a lei, não vamos buscar a Deus, não vamos nos colocar em santidade diante de Deus, não vamos buscar a presença de Deus, não vamos respeitar ao próximo. Se não houver a lei, o caos se estabelece. Então a lei era necessária, principalmente para expor o coração, e a lei mostrava que nenhum dos homens era capaz de cumprir perfeitamente essa lei. Nenhum homem foi capaz de cumprir perfeitamente esta lei. Então a lei servia para mostrar as nossas falhas, os nossos erros, a nossa pecaminosidade, e mostrar a nossa incompetência e a nossa impotência em cumprir a lei de Deus perfeitamente.
Por conta de não cumprirmos a lei de Deus, somos culpados, somos transgressores. Merecemos as consequências. E qual é a consequência do pecado? É a morte, é o inferno. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vamos entender a importância dela. Somos transgressores, culpados, merecedores. Merecedores do inferno. E aí, nós entendemos meus irmãos, nós vamos entender mais. Cristo Jesus vai nos ensinar agora como observar a lei. Já que nós não conseguimos cumprir, já que nós não conseguimos praticar perfeitamente a lei de Deus, cumprir perfeitamente a lei de Deus, o que nós precisamos entender a respeito dessa lei? E agora Jesus nos explica que Ele veio cumprir a lei. Quando nós olhamos para o texto, olha aí, não penseis, versículo 17, não penseis que eu vim descumprir a lei, não penseis que eu vim revogar a lei. Jesus Cristo nos dá a primeira ideia de como interpretar a lei. Primeiro, entendendo que Ele não veio dar uma nova lei, Ele não veio deixar de lado a lei que foi dada por Moisés anteriormente. Não é isso que o texto quer dizer. O que Jesus queria que o seu povo entendesse, ele não era um revolucionário, um rebelde, como muitos pensavam. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 14, Estevão é acusado de seguir Jesus, e os fariseus diziam: você segue aquele Jesus, aquele que quer ensinar outros costumes que não é o costume que nós temos da lei de Moisés. Eles acusavam Jesus de transgredir a lei, de querer mudar a lei de Moisés. Mas esse nunca foi o propósito de Jesus, nunca foi o objetivo de Jesus. Jesus não veio revogar a lei, Jesus não veio destruir a lei, não foi isso que ele veio fazer. E ele deixa isso muito claro nessa expressão: não penseis que vim revogar a lei. Essa expressão no grego, ela tem uma força muito grande. No português não dá para entender direito, mas eu vou usar uma ilustração. Uma vez um pastor, ele foi estacionar e havia várias placas, né? Não estacione. Mas ele chegou no lugar que havia uma outra placa que estava escrita assim: não estacione aqui, nem pensar. Nem pense em estacionar aqui. O recado foi dado: não era de maneira alguma para estacionar ali. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui: de maneira alguma nós podemos pensar, de maneira nenhuma deve passar no nosso pensamento que ele veio revogar a lei. Ele não veio revogar. A palavra revogar aqui pode ser destruir, abolir, acabar com a lei. Ele não veio fazer isso. Pelo contrário, o que Jesus veio fazer é mostrar a forma correta de entender a lei, de interpretar a lei. Ele veio trazer uma maneira diferente da maneira que era feita nos seus dias. A lei nos seus dias era um peso, um fardo para as pessoas, e Jesus quer que as pessoas entendam a lei de uma forma diferente. Ia muito além da letra. Jesus quer mostrar o espírito da lei. É isso que ele quer fazer. Então, vemos que Jesus veio cumprir a lei. Nós já vimos a importância da lei, vimos que ele não veio destruir a lei, e vamos ver agora que ele veio cumprir a lei. De que forma Jesus veio cumprir a lei? Aqui nós precisamos entender, esse é o ponto central da mensagem. De que forma Jesus veio cumprir a lei? Primeiro, ele veio cumprir a lei
de uma forma escatológica, ou seja, ele é o cumprimento da lei. Ele é a realização da lei. Quando nós falamos em escatologia, nós falamos daquilo que é final, da perspectiva final. Então, lá no Antigo Testamento foi prometido o Messias, e todo sacrifício apontava para Jesus, todo ritual apontava para Jesus. Por que hoje o pastor não vem aqui, não pega um cordeiro, não sacrifica? Porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Ele já ofereceu o sacrifício perfeito. Ele foi o sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. Ou seja, ele cumpriu a lei cerimonial, a lei ritualista do Antigo Testamento, de maneira que hoje não é mais necessário o sangue de bodes, de touro ou de qualquer animal, porque Jesus Cristo ofereceu sacrifício perfeito diante de Deus, sacrifício aceitável diante de Deus, de maneira que nós somos perdoados dos nossos pecados por causa do sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz. Então ele veio cumprir a lei. A outra forma de entender isso é que ele veio cumprir os profetas. Ele falou: vim cumprir a lei. Tudo que a lei fazia no Antigo Testamento apontava para Jesus. E os profetas no Antigo Testamento falavam de Jesus, falavam da vinda do Messias, falavam da chegada daquele que viria em nome de Deus, Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. Ele está conosco, ele está cumprindo os profetas. Lei e profetas, um resumo do Antigo Testamento. As pessoas baseavam o seu estudo na lei e naquilo que os profetas diziam, e Jesus disse: eu não vim abolir nenhum dos dois, pelo contrário, eu vim cumprir o que a lei disse, e eu vim cumprir o que os profetas disseram. Mas isso vai além. Olha o significado profundo disso. Ele diz: quando ele diz que veio cumprir a lei, além de cumprir da forma escatológica, tudo que apontava para ele, além de cumprir aquilo que os profetas haviam anunciado, ele veio obedecer a lei. Lembram que no começo eu falei que nós somos incapazes e impotentes, não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente, mas Jesus pôde. Então ele veio ao mundo para cumprir perfeitamente a lei de Deus, para obedecer a lei de Deus, e ele foi o único que andou perfeitamente diante de Deus. Ele cumpriu, ele obedeceu, ele satisfez a justiça de Deus, ele cumpriu todas as exigências da lei, ele fez tudo aquilo que a lei exigia. Ele foi obediente, perfeito em todo o seu caminho, de maneira que a obediência perfeita de Cristo, de maneira que o cumprimento de Cristo agora é o nosso cumprimento. Você não podia cumprir a lei, eu não podia cumprir a lei, mas Jesus cumpriu em nosso lugar, ele obedeceu em nosso lugar, de maneira que nós não somos salvos porque obedecemos a lei. Somos salvos porque Jesus obedeceu a lei. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados. A justiça de Cristo é imputada a nós, ou é creditada a nós, de maneira que a salvação, ela não é por obras, não é por esforço humano, mas é de graça mediante a fé. Você não precisa cumprir ritual por ritual, você não precisa cumprir item por item da lei para ser salvo. Jesus já fez isso, ele já cumpriu, ele obedeceu perfeitamente a lei, e por causa da sua obediência perfeita, Deus aceitou o seu sacrifício, e ele nos aceita como seus filhos, porque Cristo nos justifica. A obediência dele é creditada a nós, de maneira que nós somos declarados justos, não mais transgressores da lei, não mais culpados, não mais transgressores da lei, melhor dizendo, mas justos diante de Deus, porque Jesus obedeceu, cumpriu, sofreu o nosso castigo, pagou a nossa dívida e nos declara justos diante de Deus. Então ele veio cumprir
a lei. Foi isso que ele nos ensinou. Ele veio obedecer à lei. E agora, a partir do versículo de número 19, ou melhor, a partir do versículo 18, ele nos ensina a importância de observar a lei. Olha o que ele diz aí: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só o que Jesus está dizendo, que a lei deve ser cumprida do maior ao menor. Quando você pega a escrita hebraica, quando ele está falando de i ou tio, ele está falando de pontuação, da menor pontuação ao menor sinal, tudo deve ser cumprido, nada deve ser deixado de ser cumprido. Ou seja, não só Deus vai cumprir aquilo que prometeu, como nós, o seu povo, também devemos praticar e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos viver pela palavra de Deus. E aí, alguns entendem o seguinte: bom, mas se Jesus já cumpriu o Antigo Testamento, nós não precisamos mais cumpri-lo. Precisamos sim, mas não por obrigação para sermos salvos, mas por amor. O Antigo Testamento agora nos ensina a como nós devemos nos portar diante de Deus. Aqueles que desprezam o Antigo Testamento são chamados de antinomitas. Nomos é lei, e antinomitas são aqueles que são contra a lei, ou que não creem na lei, que não querem a lei. Mas a lei de Deus serve para nos guiar. Por que nós estudamos e lemos sobre os sacrifícios do Antigo Testamento? Para entender o quanto Deus é santo e o quanto Ele exige santidade de nós. Por que nós estudamos o Antigo Testamento e vemos que Deus proíbe a idolatria, a feitiçaria, Ele proíbe a mexer com o mundo dos mortos, Ele proíbe o esoterismo? Por quê? Isso prevalece para hoje? Sim, prevalece. Nós não devemos nos envolver com essas coisas. A lei vai ensinar-nos a viver em santidade. A lei vai nos ensinar que Deus é um Deus santo. A lei vai nos ensinar que Deus é um Deus que quer a ordem do seu povo, mas não que o seu povo agora o obedeça para ser salvo, mas que seu povo obedeça porque tem um coração transformado por Jesus, porque tem um coração salvo por Jesus. Então nós devemos cumprir a lei, do menor ao maior. Não adianta você dizer, como aconteceu com um pastor recentemente, ele conta, ou melhor, recentemente não, ele conta no seu livro o seguinte: que ele estava andando de carro e de repente virou sem a seta, e a esposa dele olhou para ele e disse assim: mas você esqueceu de ligar a seta. Ele disse: mas isso é irrelevante. Quem ganhou a discussão? A esposa. E disse: depois, quando eu falei que isso era irrelevante, levei uma aula de Bíblia que... Tem muita gente que acha que a seta não serve para nada, é um acessório de luxo, alguma coisa assim. Mas, gente, a seta serve para indicar o lugar e está na lei. Precisamos usar. Então, você deve cumprir daquilo que você acha mais irrelevante, mas aquilo é importante diante de Deus. E é o que Jesus está ensinando aqui. Mas, no versículo 19 ele diz: pois aquele que violar, olha aí, aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que não adianta você cumprir todos os mandamentos e deixar de lado aqueles que você acha irrelevante, que eram o que os fariseus faziam. Aquilo que é irrelevante, aquilo que ninguém percebe, eu deixo de lado, só faço aquilo que as pessoas veem. Isso era o que os fariseus faziam. Eles jejuavam, eles davam o dízimo, eles iam ao templo 3 vezes ao dia rigorosamente, mas eles negligenciavam
negligenciavam às vezes os pais, quando Jesus diz, vocês negligenciam seus pais, dizendo que é corbão, ou seja, eles entregavam tudo para Deus. Quando seus pais pediam uma ajuda, eles diziam, eu não posso ajudar, porque tudo que eu tenho é de Deus, só eu posso usar. E negligenciavam seus pais. Não eram amorosos, não se preocupavam com as pessoas, eram legalistas apenas. Jesus diz, não adianta, ou você cumpre tudo, ou você será condenado por um. Então Jesus ensina que a lei deve ser observada por todos, cumprida, mas Ele vai nos ensinar ainda mais. Olha aí, no versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Para muitos, escribas e fariseus eram o exemplo da religiosidade dos tempos de Jesus. Vou te dar um exemplo. Se um fariseu estivesse andando aqui e ele achasse uma folhinha de hortelã, sabe o que ele ia fazer? Ele iria pegar aquela folha e ele iria calcular para tirar a 10ª parte para dar para Deus. Se ele encontrasse uma moeda, ele iria fracionar aquilo para dar para Deus. Escribas e fariseus oravam de pé nas praças para todos verem. Escribas e fariseus davam esmolas na frente de todo mundo para que todos soubessem que eles eram praticantes da religião. Escribas e fariseus eram rigorosos no seu compromisso com o templo. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se a vossa justiça não exceder os caras mais rigorosos, mais metódicos, os maiores cumpridores da lei do tempo de Jesus, se a vossa justiça não exceder a deles, vocês não vão entrar. Significa que tudo aquilo que eles praticaram não serviu para levá-los para o reino de Deus. Escribas e fariseus não entraram. E se alguém quiser entrar, a justiça tem que exceder, tem que ser superior, tem que ser maior. Como assim, pastor? Se esses caras não entraram, como é que nós vamos entrar? E aqui é que está. Escribas e fariseus levavam apenas a palavra da lei, a letra da lei. Olha, não mate, não vou matar. Olha, não terás outros deuses. Não tem outro Deus, só tem Yahvé. Pronto, cumpri a lei. É só isso? Jesus vai mostrar que o exceder a justiça de escribas e fariseus é compreender o espírito da lei. E qual é o espírito da lei? Vou exemplificar com a parábola de Jesus. Havia um publicano e um fariseu. Os dois estavam no templo. Um ficou na porta, que era o publicano, ele não ousava entrar, e o fariseu entrou. O fariseu dizia assim: Senhor, eu não sou como esses pecadores, nem como os demais pecadores. Eu estou aqui de manhã, de tarde e de noite. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu faço as minhas orações. Eu não sou como esses outros aí. Parece um homem memorável, que é merecedor. O publicano, entretanto, estava na porta do templo e batia no seu peito, dizendo: sê propício a mim, pecador. E Jesus termina dizendo que quem foi justificado foi o publicano, porque a justiça dele excedeu. Como a justiça dele excedeu?
a justiça do publicano não estava naquilo que ele fazia, mas ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua incapacidade de ir até Deus, ele reconheceu as suas falhas, e humildemente ele pede que Deus tenha misericórdia, que Deus o perdoe, que Deus o receba, que Deus o aceita, mesmo ele sendo um pecador miserável, mesmo ele sendo um homem falho, mesmo ele sendo um transgressor da lei. E é justamente isso que Jesus quer que nós entendamos. Não adianta você querer ser um cumpridor de leis, não adianta você querer ser um legalista, um religioso, alguém mecânico, se você não entendeu que o que Deus quer é que você quebrante o seu coração diante dele. Se você não entendeu que o que Deus quer é que você reconheça as suas falhas, os seus pecados, que você se humilhe diante dele, que você peça perdão a ele, que você reconheça a necessidade dele na sua vida. Mas Jesus foi convidado por Simão para ir à casa para jantar. Entretanto, esse fariseu lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos, passa um perfume raríssimo, caríssimo. E Jesus olha para o fariseu que estava condenando aquela mulher e diz: você não praticou nada do que deveria praticar comigo, mas essa mulher que todos condenam, ela está aqui arrependida, não para de beijar meus pés, de enxugá-los com os seus cabelos, trouxe perfume maravilhoso para colocar aqui. Por quê? Porque ela reconheceu a sua pecaminosidade, a sua necessidade de Jesus. Ela reconheceu quanto Jesus é importante para ela, e o quanto ela precisava de Deus, e o quanto ela sentia a dor dos seus pecados. O que Jesus quer que nós compreendamos é que não adianta você apenas ser um religioso, ter um nome no hall de membros, dizer que frequenta a igreja, se você não reconhece os seus pecados, se você não tem um coração humilde, se você não tem um coração quebrantado, se você não tem um coração que entende o quanto Deus foi maravilhoso, misericordioso e gracioso para com você. Mais ainda, pois nós vamos ver mais detalhadamente, mas eu peguei aqui apenas um exemplo. Versículo 21, a partir do versículo 21 do capítulo 5, Jesus diz: vocês ouviram o que eu disse? Ou o que os antigos disseram? Não matarás, não é? Não matei, cumpri a lei. Olha o que Jesus fala sobre o espírito da lei. Vamos ouvir. Versículo 22: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao quê? Julgamento. E quem profere insultos a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui: não adianta você dizer que é crente só porque você não mata ninguém. Se você já matou na sua mente, já cometeu esse pecado. Se você já xingou, já maltratou, seja verbalmente ou até no seu pensamento, já cometeu esse pecado. E é isso que Jesus quer que nós entendamos. Não adianta você apenas ficar preso ao rigor da lei. A lei vai além. Jesus ainda diz assim, continuando o texto: se você vai levar sua oferta ao altar, mas lembrou que está com um problema com o seu irmão, o que você tem que fazer? E resolver. Por quê? Se você não resolver, essa oferta não vai ser aceita. Então Jesus ensina que vai além. Quando eu andava de ônibus, trem lá em São Paulo, seminarista, entrava um pessoal dizendo assim: olha, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, eu sou merecedor.
Se você puder, me dê uma contribuição. E se eu perguntar assim, quantas pessoas você já ofendeu? Quantas pessoas você já maltratou? Quantas pessoas você já deixou de conversar, de falar, criou inimizades? Veja, a lei vai além. Mas, o último exemplo, olha aí, versículo de número 43. Não rasgue a sua Bíblia não, tá? Tem que cumprir tudo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu. Ai, pastor, por que o senhor veio falar disso agora? Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu, porém, vos digo: amai quem? Amai quem? Creio que esse versículo já falou muito para nós nesses tempos. Não adianta ser religioso, tem que cumprir não só a letra da lei, mas ir além. Jesus não disse que é fácil o caminho. Sabe por que ele disse que a porta é estreita? Sabe por que ele disse que o caminho é estreito? Porque eu tenho que amar os meus inimigos. Não adianta eu dizer que este ou aquele não é cristão, se eu também falho nas coisas. Não adianta eu julgar este ou aquele porque faz isso ou aquele. Eu tenho que ser um cumpridor da lei de Deus. Mas é difícil amar o inimigo? É claro que é difícil. Você não sabe que é difícil amar o inimigo? É claro. É terrível amar aqueles que pisaram no seu pé, te magoaram, fizeram coisas horríveis para você. É claro que é ruim. Eu também já tive e tenho dificuldades quanto a isso, mas eu tenho que entender o quê? Que se a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de mim não for suficiente para me fazer amar o meu inimigo, então não houve conversão e transformação verdadeira. Porque Jesus disse assim para os discípulos: é mais fácil um camelo passar no fundo do mar do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos disseram: então ninguém pode ser salvo, Senhor. Jesus diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe por que é possível para Deus? Porque só Deus pode transformar o seu coração. Só Deus pode tirar a raiva, a ira, o ódio. Só Deus pode fazer com que você haja como um cristão nesse mundo de trevas. Só Deus pode fazer com que você seja sal e luz. Só Deus pode fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Só Deus pode fazer com que você reconheça suas falhas, seus erros e a sua transgressão da lei. Então é impossível para o homem. Se você tentar por sua força só, nunca vai conseguir. Mas se Jesus está no seu coração, você vai. Você vai. Então, aprenda isso. Por mais que tenham te feito mal, por mais que você tenha horror, pavor, você deve fazer aquilo que é certo, sem deixar de negligenciar o que é certo. Está entendendo isso? Você pode votar certo, mas se negligenciar o amor, o perdão, a misericórdia, o respeito, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, errou do mesmo jeito. Então, faça o certo, sem negligenciar o que é certo. Haja como um cristão, como um cidadão do reino de Deus. Dê o seu testemunho, dê o seu exemplo, seja sal, seja luz, fazendo o que é certo. Deus não proíbe você votar corretamente. Faça isso, mas não negligencie. Deus não proíbe que você deixe de praticar o bem ao seu irmão, mas ao mesmo tempo que você
dá esmolas, ao mesmo tempo que você ajuda o outro, você também pratica o que é certo, perdoando, se arrependendo, reconhecendo numa discussão com a sua esposa que você errou, ou com o seu esposo que você errou, reconhecendo que você foi desobediente aos seus pais, reconhecendo que você falhou com o seu irmão. Uma coisa não inibe a outra. Você canta, louva, adora, mas também tem a sua contribuição. Não negligencie uma outra coisa. Porque eu canto, tal, eu já estou contribuindo. Não, mas você tem que contribuir também ao trabalho. Uma coisa não anula a outra. Então, entenda, meu irmão, que não é só cumprir a lei. Nós não cumprimos a lei mais para sermos salvos. E é isso que eu quero, ponto final aqui. Não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós amamos cumprir a lei de Deus porque somos salvos. Amamos praticar o que a lei ensina porque somos salvos. Porque Jesus está no nosso coração. E vai ser difícil. Cada dia Ele vai ter que trabalhar um pedacinho do seu coração. Cada dia Ele vai ter que trabalhar um pouco de você. Mas Ele vai trabalhar para que nós sejamos perfeitos. Ele está trabalhando. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, se você tem dificuldade em amar os seus inimigos, se você tem dificuldade em praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, se você tem dificuldade, mas você é um crente fiel e sincero, Deus vai trabalhar na sua vida para que você tenha condição de fazer. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos entoar o hino de número 110A. Vamos nos colocar de pé para entoarmos esse hino.
para a tua palavra e vemos que a tua lei é santa, boa e expressa o teu caráter. Olhamos para a tua palavra e vemos que somos pecadores incapazes de cumprir com a tua palavra, de sermos perfeitos. Olhamos para a tua palavra e vemos que o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, para cumprir a lei, para cumprir os profetas e para fazer o que eu e que todo ser humano não é capaz de fazer, cumprir perfeitamente a lei de Deus. E graças ao Senhor que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a tua lei, porque se hoje nós estamos aqui, foi porque Ele obedeceu perfeitamente, Ele ofereceu o sacrifício perfeito, Ele cumpriu todas as exigências para que nós pudéssemos estar aqui hoje, um povo redimido, transformado, um povo regenerado, que nasceu de novo, que veio a existir para ser sal da terra e luz do mundo, para testemunhar Jesus e mostrar Jesus em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, agora que somos salvos em Cristo Jesus, que temos o Senhor em nosso coração, a vivermos a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a amar os nossos inimigos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não cometermos qualquer tipo de pecado, seja a cobiça, a mentira, que venhamos a defraudar alguém. Que o Senhor nos ajude a respeitarmos os nossos irmãos, o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ajudarmos aqueles que necessitam. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos dá, a servirmos ao Senhor com amor, com alegria, com dedicação do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o nosso coração seja resultado de um coração transformado, habitado por Cristo e pelo Espírito Santo, e que o nosso prazer seja obedecer a tua palavra, viver a tua palavra, cumprir a tua palavra e ensinar a tua palavra. Que não sejamos motivo de tropeço, de escândalo, mas que sejamos sal da terra e luz do mundo, que venhamos a seguir o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Pode se aceitar.